Bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa sexta pílula de LGPD, aqui na nossa sequência sobre esse tema tão importante que é a proteção de dados pessoais, inclusive super importante para todos os municípios, e aqui o papel fundamental que está sendo feito pela PGM Ambiental. O nosso convidado hoje, professor Oscar, já está aqui. Deixa eu convidá-lo um segundo. Guardando aqui o professor Oscar, agora deu tudo certo. Bom dia, Oscar, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado de novo pelo convite. É uma honra participar dessa mais uma conversa sobre LGPD, que tem sido objeto de preocupação de todos nós, né? Seja no setor, não é só Com o setor privado que está preocupado com a LGPD, o setor público também. Com certeza. Com certeza, imagina, professor Oscar, nós que agradecemos. E hoje, né, o professor vem falar aqui de um tema bem importante, inclusive para os municípios que podem ser aí réus em ações de proteção de dados. E é com muita felicidade que a gente te recebe hoje aqui no canal da PGM Ambiental, que é um canal, né, que foi criado por uma procuradora muito visionária, que é a Sinara, que pensa em difundir o conhecimento para procuradores, né, do Brasil todo. E, inclusive, é interessante pensar, né, que os municípios, em geral, que são partes mais fracas, seja, né, pela sua própria constituição, orçamento, enfim, que legal, né, que estamos aqui nos preocupando e tentando, mesmo com todas as nossas dificuldades, nos adequar. Eu acho que isso é o mais importante, esse diálogo é sempre muito legal. Só te apresentar rapidinho aqui, professor Oscar, o Oscar, além, né, de ser professor em vários cursos, inclusive coordenando vários cursos de LGPD, super interessantes, em temas bem práticos e bem pontuais, né, para não ficar também só no âmbito teórico, que é o que a gente tem bastante, mas está precisando agora meter mão na massa e saber como aplicar a LGPD. Então, além dessa coordenação, o Oscar é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, escreve vários artigos também no tema, em outras temáticas também. Além disso, é juiz federal, o que nos dá uma propriedade enorme aqui para falar hoje sobre ações judiciais, né? Já que é algo corriqueiro das suas atividades. E agora mesclando então um pouco, né, da prática com essa novo ramo do direito aí tão importante e que é transversal, né? Não é só para uma realidade, enfim, é algo muito denso. Então eu te passo a palavra, professor, e aí vamos conversando mais ou menos como a gente já imagina, né, os temas, mas fica bem à vontade. E mais uma vez, muito obrigada. De novo, agradeço. Eu acho que a LGPD está nos levando a duas preocupações, né? A primeira é a teórica, porque o Brasil não tinha uma cultura anterior de proteção de dados, a gente tinha normas muito esparsas, até na Constituição, se for falar em privacidade, direito à informação, liberdade de pensamento, Código de Defesa do Consumidor também nos bancos de dados, o Código Civil na proteção do direito da personalidade, depois a gente teve a lei do cadastro positivo, até a lei de acesso à informação, que eu sei que é uma lei que até hoje os municípios têm muita dificuldade de cumprimento. Mais Muito bom pontuar. mais recentemente o Marco Civil da Internet, até a gente tem muitas dúvidas, inclusive, da relação da lei com a LGPD, né? Se a lei vai continuar sendo cumprida totalmente, ou algo foi revogado, ou é incompatível com a LGPD, essas dúvidas também nós temos. Eu acho que a quantidade de assuntos que a gente pode ligar de LGPD com o interesse dos municípios é muito ampla, então vamos tentar falar um pouco aqui sobre o que for possível relacionado com ações judiciais. E por essa falta de cultura, por ser uma lei recente, a gente tem um problema teórico que é ainda uma doutrina muito escassa, né? A gente não tem um passado para tratar de LGPD, e pessoalmente eu tenho visto que a gente tem seguido um caminho um pouco equivocado, eu até brinco com isso, de tentar focar só no GDPR da União Europeia e esquecendo do direito civil, do nosso direito civil. Sim.
Eu acho que a gente precisa de Exato. mais direito civil e menos GDPR. É claro que de tribunais e de autoridades europeias vão servir como base, como influência nas nossas, no nosso comportamento, nas nossas decisões administrativas e judiciais, mas nós não podemos esquecer do Claro. direito civil, É, principalmente. Eu quero destacar um simpósio que foi uma das coordenadoras no ano passado de portabilidade de dados, né, foi da ESA do Rio Grande do sim. Sul. O que me chamou muito a atenção foram no primeiro dia dois professores portugueses e o professor português que falou, ele começou a falar de direito da personalidade e tinha um É, conhecimento profundo do nosso direito civil. Ele falou em Teixeira de Freitas, coisas que se for falar hoje sim. em faculdade de direito, os alunos não têm nem ideia de quem é o Teixeira de Freitas, que fez um esboço do Código Civil lá na metade do século XIX, que tinha 5.000 artigos, né? E que nunca chegou a ser convertido em lei, mas Claro. influenciou o nosso Código Civil de 16, influenciou a grande maioria dos códigos civis da América Latina, e desde lá a gente já tem uma tradição de proteção, de estudo dos direitos da personalidade, e tudo isso pode ser aproveitado na proteção de dados. Com certeza. Com Só um certeza. exemplo, para aproveitar esse gancho, né, desse mega vazamento recente aí de 220 milhões de CPF, que ainda Sim. não sabe muito bem de onde veio, mas nós já tivemos, não lembro se agora se essa semana ou semana passada, é muita informação, que uma instituição já propôs uma ação civil pública contra a Serasa, né? A Serasa como Isso. responsável por esse mega vazamento aí de mais de Sim. 20 milhões de É, CPFs e outros, né? Oscar, eu até ia falar isso contigo, não tive tempo, eu vi hoje, porque eu não sei se tu chegou a ver a peça, eu vi hoje só. Eles entraram também contra a União, e aí botaram entre parênteses a NPD, para que a NPD faça a investigação, a obrigação de fazer, de investigar o vazamento. Eu acho que é a primeira ação contra a União, né? A E NPD. como a NPD não tem personalidade jurídica Sim, própria, vai sempre contra a União, né? Menos em mandado de segurança, acho que contra o diretor-presidente como autoridade coatora, a União sempre vai claro. ter que envolver nesse processo e aí vem para a Justiça Federal. Mas aí o que me Sim, chamou a atenção nessa ação do mega vazamento também é que nós não temos 220 milhões de pessoas vivas no Brasil hoje, é um pouco acima de sim. 200 milhões. E isso envolve, ou seja, ali também há dados pessoais de pessoas já falecidas. E eu tenho visto muito a doutrina defender que o LGPD não protege dados pessoais de pessoas falecidas considerando o GDPR, que não tem vinculação nenhuma na nossa legislação, e só pensando no artigo 6º do Código Civil, que prevê que a personalidade cessa, né, com óbito, Sim, só que como esquece os capítulos dos direitos da personalidade do artigo 11 até o 21 e o artigo 12 deixa claro, se não me engano, no parágrafo único, que a pessoa falecida tem direito à proteção da sua personalidade, inclusive lista sim. quem são legitimados para a proteção dos direitos da personalidade da pessoa falecida. Então, a LGPD Verdade. tem tudo a ver com o direito civil, e tem tudo a ver com todos os ramos do direito civil em sentido amplo, ou seja, tudo que for não Sim, criminal, a gente vai aplicar a LGPD porque ela é uma lei de proteção de dados, né? Ela não é uma lei de sim, proteção dos direitos dos titulares dos dados, apesar de proteger também os claro. titulares, a principal preocupação é com o objeto. Então, qualquer relação jurídica que envolva o nome de uma pessoa natural incide a LGPD. Então, tudo que nós estamos fazendo desde 18 de setembro do ano passado em diante, de alguma forma, nós precisamos levar em conta a LGPD. Com certeza. Muito, muito bem pontuado. E eu concordo, professor, porque eu vejo até que essa questão de importar o regulamento às vezes está gerando uma confusão, porque a nossa lei, querendo ou não, ficou diferente. Tem vários pontos que estão diferentes. E às vezes as pessoas estão defendendo coisas que, assim, a nossa lei está diferente do que foi disposto lá. Então, eu até paro de ler, às vezes, o regulamento, porque começa a gerar confusão. E isso é muito ruim, muito ruim. E que nem você falou, a gente já tem uma tradição de, seja civilista ou de outras áreas, há muito tempo que não pode ser desprezada, né, ou jogado fora. E, na verdade, a LGPD, ela é uma lei ordinária. Claro que a gente tem, né, o direito fundamental, até decisões recentes da STF. Mas ela vai ter que dialogar e se harmonizar. Ela não é uma super lei que vai excluir todo um sistema, né? Não, não faz sentido.
Até porque as outras leis, como a própria lei, também é um direito fundamental, né? O direito à informação também é um direito fundamental. Então, são pesos muito consideráveis que um não vai anular o outro, né? Então, muito pertinente esse teu início e essa ponderação. Como é uma lei geral, e aí a gente hoje tem o que foi copiado principalmente do GDPR foi isso, é uma lei geral, ela se aplica a todos os setores da economia, todas as atividades cíveis, comerciais ou não, de direito Sim. público, direito privado. E isso foi assim, a gente tem que pensar que foi o modelo copiado da União Europeia, que a LGPD se aplica a todas as relações jurídicas de direito civil em sentido amplo. Amplo Mas não dá para senso. achar que a gente vai usar o GDPR para tudo. Né? Até porque tem muitos, por exemplo, a nomeação do encarregado. Né? Para órgão público é Sim. obrigatória e a NPD não pode restringir. Aí já estão querendo criar a ideia já que na União Europeia não é assim, que o judiciário não precisa ter, ou porque a NPD pode dispensar. Mas se a NPD pode dispensar e a lei prevê que é obrigatório, significa que até a NPD dispensar, todos precisam Até ter. ela é obrigatório, salvo, né, quando vier a regulamentação, exatamente. Para esperar, para achar, não vou esperar o que a NPD vai dizer e até lá eu não faço nada. Também não é Não, assim. a lei já está em vigor, né? E outra questão, né, e até aproveitando, né, pela sua profissão, que a NPD, tudo bem, mas a LGPD não é a NPD. Isso que eu também, eu, não, eu, assim, eu acho um equívoco achar e colocar na NPD a maior autoridade do mundo sobre, do mundo não, do Brasil. Porque, na verdade, é uma lei, primeiro, qualquer um pode exercer, pode chegar no judiciário, bater na porta do judiciário e pedir. É que nem tu dizer que direito do consumidor é PROCON, é a Senacom, e não é. Na verdade, eu acho que sequer as pessoas se lembram da Senacom quando se fala em direito do consumidor. Tu lembra do JEC, que tu vai ali pedir teu direito, muito mais que uma autoridade administrativa. Infelizmente, né? Deveria ser por outros mecanismos e o direito do consumidor deveria funcionar ex ante, né? Mas a LGPD não é uma autoridade, ela não é só um âmbito regulatório administrativo, e sim é algo que está fluindo. E também aqui, né, para fazer a ressalva sobre a responsabilidade de cada um de nós também, né? Cada servidor também tem que cuidar com a proteção de dados, né? Acho que o compliance é de todos, né? Esse é outro problema, né, que a gente não está sabendo como lidar. E aí eu vou dar o exemplo do judiciário. Né? Quem são os agentes de tratamento? É. Alguns tribunais e o Ministério Público dos Estados aí estão nomeando, vários tribunais nomeando o presidente como controlador, em vez de ser o próprio tribunal. A instituição, né? Usa, né? Os operadores quem são? Eu acho que até, não sei se é o MP do Rio Grande do Sul, É o MP do Rio Grande do Sul. estagiários como Botou o operadores. estagiário ali como operador. E isso é um problema, né? Porque a nossa atividade a gente faz com base na lei. A gente Claro. sabe que a legalidade administrativa age de forma obrigatória. Só que a LGPD prevê que o operador é quem o controlador designar para atuar em nome dele. Mas, por outro lado, o conceito ali do artigo 5º, inciso 10 de tratamento, ele é muito amplo, né? Qualquer atividade, qualquer operação de tratamento de um dado pessoal, de processamento de um dado pessoal é considerada tratamento. Até a consulta, o Sim. armazenamento, o arquivamento. Então, se a gente vai consultar um processo judicial ou administrativo, ou um contrato administrativo, ou verificar uma dívida tributária, isso já é uma atividade de tratamento de dados pessoais. Sim. E a dúvida é, ainda que não haja essa designação formal, será que nós não somos operadores também? E não podemos ser responsabilizados por um tratamento de forma contrária à lei ou de forma contrária às normas do controlador? Então, É. essa é outra dúvida que a Mas LGPD aí nos gera. eu volto, Oscar, para aquela sua introdução e até aqui um aspecto processual. Porque a gente não pode ignorar a teoria da personalidade jurídica e até daquelas questões sobre a própria responsabilidade do servidor ou do funcionário, porque sempre eu estou exercendo, pode ter algum ato que extrapole, ultravis, né? Mas, assim, em regra, eu estou tratando dados, mas eu estou tratando dados não para minha atividade econômica, Daniela, e sim para a atividade da instituição. E mesmo que eu desvirtue, quem responde é a instituição, claro que pode haver um direito de regresso se houver culpa ou dolo do servidor, né? A teoria da dupla garantia.
ao meu ver, a gente está esquecendo coisas tradicionais. Claro que assim é tudo muito novo, eu posso rever, né, o que eu estou querendo dizer aqui. Mas eu acho que a gente está esquecendo a própria teoria da própria personalidade jurídica do Código Civil e da responsabilidade pelos atos dos seus funcionários e aqui é um consenso dos servidores. Porque senão tu não tem a personalidade para que, porque claro, o presidente do tribunal representa o tribunal, o prefeito é o representante do município, mas o prefeito não é um município, né? Ele está ali representando, ele é o seu representante. Então me parece que a gente está até confundindo os institutos. E eu acho, eu não sei se concorda comigo, Oscar, que essa confusão vem pela leitura da lei que está sendo errônea, porque tem pessoa física, mas é os casos que a pessoa física trata para atividades econômicas, na sua atividade econômica. Então, é um blogueiro. Ele ofere lucros, ele é como se fosse uma instituição tratando os dados, né? Mas não sei se o que tu acha até com relação a questões processuais, né? O servidor é o município que vai estar no polo passivo da ação. Sem dúvida, é um município, né? Até o exemplo dos tribunais estão fazendo, mas se um município não pode designar o prefeito como controlador, até como bem colocaste, a gente tiraria a responsabilidade objetiva do município e passaria para o prefeito, que tem uma responsabilidade subjetiva regressiva, subsidiária. Sim. Então, tem sido feito de forma errada também. O que eu tenho muita dúvida é sobre os operadores. Será que nós não podemos ser responsabilizados como operadores pelo tratamento de dados em desacordo com a lei, em desacordo com as normas do município, por exemplo, normas internas, portarias, resoluções, atos. Né? E aí, quando a portaria municipal contra a LGPD, o que fazer? Sim. Daí já é diferente. Mas eu até tenho acompanhado o Danilo Doneda, né? O professor Danilo Doneda, ele participou de uns eventos e até tava o pessoal do MP representando, acho que era do ITS o ano passado. E ele falou que a ideia do operador, pelo menos, né, ele participando como projeto de lei, era o seguinte, que hoje a gente tem muitos serviços de informática que são terceirizados, então que a empresa não vai fazer dentro da sua atividade um serviço de nuvem, de processamento, de software, isso é tudo contratado. E se essa contratação tivesse a mesma responsabilidade de um controlador, talvez esses serviços não seriam ofertados no mercado. Porque aí tu seria um controlador, tu está prestando um serviço de nuvem e tu vai responder como um controlador, sendo que não é tu que está decidindo como o dado vai ser usado. Tanto é que o operador tem que fazer relatórios, tem que fazer medidas de segurança. Então, como é que um estagiário ele ali que está fazendo ali, botando os processos no SEI, ele vai ter que fazer relatórios, vai ter que, eu adoto tais políticas de segurança. Não, ele vai adotar o que o controlador, né, fez. Então, eu acho que talvez a gente tenha que buscar, né, uma interpretação teleológica, porque eu acho que, assim, quando houver o desvirtuamento do membro do MP, enfim, ele usou o dado ali para ficar controlando, ver o que aquela pessoa estava fazendo no uso das suas atribuições, ele vai poder responder por uma improbidade administrativa, ele, né, no nome dele, não o município, não o MP, enfim, porque realmente ele fez um ato, mas com relação ao tratamento, daí entra aquelas outras questões, mas e depois ele também pode responder, né, por um processo, enfim. Eu concordo com isso, com a intenção, só que não é isso que está na lei, e o problema é que o tratamento é muito amplo. Vou dar um exemplo. Nós já tivemos casos no INSS, em Receita Federal, em Detran. Vamos imaginar que um estagiário do município tenha um acesso a um sistema da Secretaria da Receita Municipal, de tributo, o nome que for, para pagar dívidas de uma determinada pessoa. Receber o dinheiro para entrar no sistema e apagar a dívida, e constar no sistema que a pessoa não tem nenhuma dívida, digamos, de IPTU. Além de crime, além de descumprir a lei de improbidade, ele também está descumprindo a LGPD. Ele está mexendo em dados pessoais de forma ilícita, em desacordo com o município. E aí, um dos principais deveres que a LGPD traz, além desse do dever de registro de tudo que for feito, é que o sistema seja auditável
e que existam níveis de acesso. É um problema de segurança da Sim. informação, né? De É. permitir que determinada pessoa entre ou não. Eu trabalho há muito tempo com direito previdenciário, um problema que a INSS tinha e corrigiu, isso é fácil de achar notícias, eram estagiários que começavam a trabalhar no setor de perícias e tinham a senha de um estagiário e de um médico dava o mesmo acesso e as mesmas funções. Então teve um caso, não muito tempo atrás, um estagiário de uma agência da INSS de São Paulo que comprou não sei quantos carros importados no apartamento porque ele alterava o resultado da perícia. Isso foi corrigido, isso hoje não acontece mais, Sim. porque existem níveis de acessos, perfis diferentes. O SEI, que hoje é usado por grande parte aí da administração pública no Brasil, que é a 24, ele tem isso. A gente tem Claro. diferentes níveis de senha, diferentes níveis de permissão, e tudo é Sim. auditado. Eu posso verificar o que foi alterado, quem alterou e quando alterou. Esse é um Sim. dever que a LGPD impõe de boas práticas de segurança da informação para impedir que esse tipo de situação aconteça. E aí, o que eu também é algo muito novo, a gente ainda não sabe, não tem muita Sim. segurança para dizer, mas em princípio eu entendo que ontem, hoje eu comecei a estudar isso mais a fundo, mas quanto mais eu estudava, com mais dúvidas eu ficava. É o seguinte, Sim. ainda que o município não designe expressamente todos os seus servidores, estagiários e prestadores de serviço como operadores, será que eles não podem ser responsabilizados se de fato atuarem como operadores? Acho que pode. Acho A que gente, sim, porque a lei incidiria, né? Acho que sim. então, a Talvez gente daí teria um ônus, né? Tem que ver como, se até o próprio município que vai atrás, né? E aí vai ficar complicado administrativamente ele punir num processo administrativo se nem ele tinha colocado como. São questões importantes, né? o município Mas aí, mas a processou gente também tem que. o É, que vai fazer é que no tem processo. muitas dúvidas, né? Não tem respostas corretas ainda, né? Então, não É, é a obrigação do estagiário, do servidor fazer relatórios, mas o sistema eletrônico precisa ser auditável e precisa sim, permitir a mas extração desses daí, relatórios. mas Oscar, aí não seria a responsabilidade do controlador, por exemplo, ele que tem que ver o nível de acesso, ele que tem que restringir que o estagiário, claro que se o estagiário mesmo assim, né, ou independente disso faz, ele responde, mas talvez não pela LGPD, assim, estrito senso, como um operador, né? Eu lembro que E como as coisas são muito novas, a gente também não tem muita clareza, né? Se realmente a gente tem que fazer a persecução à luz da LGPD também, ou se pelos institutos, porque ele está violando vários outros deveres funcionais. E aí tu pode fundamentar na LGPD, mesmo não sendo operadora, que eu acho que a gente vai ter que aguardar um pouco e ver como as coisas vão sendo desenvolvidas, né? Porque eu acredito que na própria União Europeia nada está também muito claro. Por mais de toda a tradição da diretiva, tem muitas coisas em aberto, né? Eu, pelo menos, tenho visto na área que eu pesquiso, nada está consolidado ainda. Está todo mundo batendo cabeça, assim, praticamente. Então, imagina como vai ser no Brasil. isso não muda, digamos, a eventual responsabilidade do controlador, no caso o município, por ser Claro. demandar a responsabilidade objetiva, mas aí dá o direito de regresso contra quem praticou o ato ilícito. E ao contrário, quando o município é prejudicado, ele tem o direito de responsabilizar criminalmente, civilmente, quem praticou o ato, e aí civilmente, inclusive, pela violação LGPD. Sim, O... exatamente. Eu acho que sim, mas é que eu acho que tudo isso pode acontecer mesmo que tu não identifique ele como operador, porque talvez ele não é operador, mas ele é um funcionário que fez uma atividade de tratamento em nome do controlador, mas ele desvirtuou a orientação do controlador. É porque também eu vi uma vez, acho que era até a desembargadora Denise, que estava falando com o doutor Renato Opsblum numa live que ele falou que no TJ de São Paulo eles adotaram o termo processador, uma coisa assim, para evitar essa confusão e que em alguns casos ele responde, mesmo não sendo um operador, porque ele não é um operador, porque, né, se tem entendido aí que operador é alguém externo daquela instituição que tu vai contratar, delegar, enfim.
mas que tem uma responsabilidade por ser o tal do processador. Mas não sei, não refleti, né, para saber se é o mais correto ou Não é não, mas tanto o encarregado como o operador podem ser pessoas da própria instituição ou contratadas de fora, né, como um serviço, um prestador de serviço. Mas o que eu tenho, assim, como eu falei, eu tenho ainda dúvidas, mas eu não vejo como excluir todos nós como operadores, ainda que não haja designação formal. Porque todos nós sim, temos, todos os dias, várias atividades de tratamento de dados pessoais. sim, Porque é nossa responsabilidade também não divulgar dados de processo, né, não tornar públicos dados sigilosos, CPF e outros dados de pessoas existentes no sim. processo. Até para É, não eu acho que faz sentido essa reflexão mesmo. Porque tu tem que enquadrar, porque que são essas pessoas? O que elas estão fazendo, né? E talvez eu acho que não foi algo refletido, se pensou mais nessa questão externa, mas se esqueceu daqueles que estão diariamente usando ali os dados, né? O que eles são, como eles, né? Qual é o nome em júris para a gente enquadrar? E talvez isso seja até necessário refletir e repensar a classificação, não enquadrando como operadores, mas enquadrando em alguma forma e que deixe claro as responsabilidades, porque eu também acho isso importante, porque daqui a pouco o servidor não teve orientação nenhuma, não sabe nada, e daqui a pouco vem um monte sei lá, de responsabilidades. Eu sei que a lei já está aí, mas também, né, a gente tem que sopesar a realidade. Mas para Então, isso eu vejo duas talvez saídas. Ou a gente muda a LGPD, ou vem um precedente do STJ em recurso jurisprudência ou da própria NPD, talvez, né? definindo quem é e quem não é controlador. Porque pela lei, no serviço público, todos nós somos. Aí Todos dentro do somos. município, qualquer pessoa, o plano de saúde que entrega a despesa para o município todos os meses, aí quem usou e quanto gastou, também é operador. Quem recebe dentro do município, no setor de pessoal, e confere, repassa para a Folha para fazer desconto, é operador. Quem na Folha faz o desconto de despesa de saúde é operador. Todos nós fazemos atividades de tratamento de dados pessoais todos os dias. Um fato que eu brinco assim foi na primeira reunião, quando eu estava no TRF, na Comissão de Segurança da Informação, que a gente tratou já para estudar e começar a se adequar à LGPD. Eu falei, a gente tem que começar a preocupação na portaria, porque no tribunal, em Sim. várias subseções, isso acontece em várias repartições públicas municipais, aquele terceirizado que está ali cadastrando quem entra, quem sai, verificando. Às vezes um está de férias, está doente, entra um que vai substituir um dia, aquela pessoa que às vezes o município não sabe quem é, não fez pesquisa, não tem certidão de antecedentes, ele pode ter acesso a todo o banco de dados daquele órgão, das pessoas que entraram, os cadastros. Né? Pode. É possível auditar o que ele fez, em quem ele mexeu, o que ele verificou. Né? No É, Executivo Federal, a gente tem o SERPRO, que faz um trabalho excelente há muitos anos. A Receita Federal, eu sei que há muito tempo é toda auditável. Né? Tudo que alguém faz lá dentro, eu vou conferir a declaração de uma pessoa, de outros, ou eu justifico, ou eu estou fazendo pente fino, não é aleatório, mas tudo fica registrado e eventualmente deve ser justificado. Né? sim. Eu, no meu trabalho, tá, eu tenho acesso a sistemas do INSS, nós temos na Justiça Federal acesso. Se eu vou verificar um CNIS, um NIT de alguém, algum sistema, eu não vou fazer isso com uma pessoa que não seja parte de um processo. Né? E se eu fizer isso, eu Uhum. estou correndo o risco de ter que justificar por que eu acessei aqueles dados pessoais. Né? Eu só posso entrar, acessar sistemas do INSS se tem algo relacionado ao processo, eu vou buscar alguma informação do processo judicial. A gente precisa ter essa preocupação, e eu sei que para os municípios é difícil, até por ter secretarias diferentes, com sistemas diferentes, mas a gente precisa unificar e permitir que É, tudo isso seja passível de registro e de auditoria, até para eventualmente responsabilizar quem sim, pratica atos de forma contrária, com desvio de finalidade, ou com abuso, ou contra a lei. com Porque certeza. o município está correndo risco, agora, inclusive, por descumprir a LGPD por causa disso. Porque tudo envolve Uhum. dados pessoais. Sim, exatamente. E, Oscar, com relação aos processos, qual é a expectativa aí de vocês, pelo menos na Justiça Federal? O que vocês têm? Já tem alguma movimentação? O que tu acha, assim? O que tu espera?
Uma preocupação grande, e felizmente está se concretizando, é que ainda não começou aquela enxurrada de processos que se esperava, né? Sim, E aí, tanto na Justiça Federal, na Trabalhista, tem alguma estadual. coisa, e principalmente na Justiça Estadual, né? Que eu acho que é o grande temor, a gente ter uma quantidade grande de processos e aí criar uma jurisprudência defensiva, né? Como a gente tem hoje no Brasil em relação a dano moral, tanto a reconhecimento quanto ao valor, e a repetição em dobro, né, do CDC, que Sim, praticamente boa. o STJ é inverter o ônus, é o consumidor que tem que provar a má-fé do fornecedor, que é algo impossível, né? Então, eu acho até que esse receio dos advogados de que uma judicialização em excesso pode levar a um movimento contrário de uma jurisprudência Sim. defensiva tem segurado aí, a gente não tem visto muitos abusos. Mas o outro fato que eu destaco também é que a Uhum. tendência é que a gente tenha a proteção dos direitos previstos na LGPD principalmente por meio de ações coletivas, que é o que está acontecendo, né? Porque a Uhum. gente não trata de casos isolados, ou casos pontuais, ou casos regionais ou locais, né? Teve agora pagamento de mais de 220 milhões de CPFs e outros dados relacionados a esses CPFs. Se a gente somar todos os dados, passa de 1 bilhão, né? Esse mega vazamento que se fala em 220 milhões, na verdade, é um vazamento de mais de 1 bilhão de dados pessoais. Recentemente também, até o Senacom já notificou as operadoras de telefonia, a gente teve vazamento aí de mais de 100 milhões de números de telefone celular. Então, isso não pode ser resolvido por ação individual. Não, Isso vai ser não. resolvido Nem tem como, né? A efetividade em de uma ação tem, individual não tem funciona. questões. Tem um caso curioso, até envolve município, né? Acho que na primeira semana ali da LGPD em vigor, um estudante do Recife entrou com uma ação, agora eu não lembro se ele entrou só contra a empresa privada ou contra o município também. Eu me lembro de uma história dessas. Eu Cadastro agora não me biométrico, né? A recordo empresa direito, mas eu usa me lembro. Foi o primeiro caso, eu acho. a empresa usa o reconhecimento facial para cadastrar os estudantes para dar aquele passe, acho que é um valor Isso, do transporte de público, não era? e aí o Isso, aí ele estudante pediu. entrou com uma Isso, ação porque ele quer ter direito ao passe de estudante, mas ele não quer fazer o cadastramento facial porque ele entende que a empresa não segue as boas práticas de segurança mínima exigidas pela LGPD. E aí um problema, eu fantástico. escrevi esses dias sobre o cadastramento biométrico em academias, né, que agora também virou É, moda e tal. O problema do cadastro biométrico é o seguinte: se hoje a gente perde uma senha alfanumérica, se alguém entra no clone no WhatsApp, no telefone celular, isso a gente consegue recuperar e trocar a senha. Eu consigo claro. recuperar o número de celular e de WhatsApp trocando a senha. Se vaza o meu cadastro biométrico, a minha digital ou o meu rosto, isso não tem como ser trocado. Não dá para trocar. Então, se Sim, a academia não armazena de forma adequada a minha digital e repassa ou vende, e outras pessoas usarem para criar cadastros nossos com a nossa digital, sim. isso não pode ser trocado. Bloqueia o sistema e também não. Não pode ser Exatamente. trocado. Então, a gente precisa ter um cuidado Não, muito grande e com o sem cadastro. pensar, né, Oscar, na todo cuidado. Quer dizer, tu tá coletando um dado biométrico, é um dado E é sensível, sensível. né? É o pessoal Vai ter que sensível. cuidar ainda mais, né? Então, Muito realmente tem que ser cuidado aí, repensado. empresa privada, mas pública, municípios, inclusive tribunais, de fazer esse cadastro biométrico de rosto, de digital, para acesso aos órgãos públicos, porque é preciso muito cuidado no armazenamento, porque se isso vaza, não tem como trocar. A pessoa não tem como alterar esse dado para É. impedir que sejam praticadas fraudes com esse cadastro, com esse dado biométrico que se tem dela. Então, essa Com ação é certeza. interessante lá no Recife, porque ele quer ter direito, né? Ele é estudante, tem direito acho que é um passe com valor de Mas ele 50%. não quer, ele Ele está quer se fazer o opondo, facial. ele se opõe ao uso do O seu rosto dele não- dado biométrico E isso é um para problema. aquele fim. Se a pessoa não quiser fazer o cadastro digital, ela pode entrar, a academia vai fazer a matrícula, vai assinar o contrato de prestação de serviço, né? Isso também é LGPD, né? O município, se começar a fazer também cadastramento a catraca com a Sim, digital, os servidores é, entrarem, ou pessoas entrarem, quem se é, recusar pode entrar de outra forma, é obrigado a fazer esse cadastro.
Tem um caso, Oscar, até compartilhar aqui com vocês da autoridade sueca de proteção de dados, que era numa escola, eu acho que era até educação infantil, que ele botou reconhecimento facial para as pessoas, para as crianças que estavam ingressando no colégio, que sabia que ela era aluna e já fazia frequência a partir de quando ela entrou, né, por aquele reconhecimento na entrada da escola. E tinha se dado o consentimento naquela época. E aí se entendeu que o consentimento não era válido, porque lá era até uma escola pública. Então, os pais vão dizer o quê? Vão se opor, vão dizer, eu não concordo. Eles assinam, né? Tu tá ali numa situação de que não é simétrica, né? De poder, de barganha, de discutir. Então, até se entendeu que o consentimento não era válido. Isso aqui pode acontecer também, né? Seja de transporte público, seja nas escolas aqui, né? Que a gente. Esse é o problema do município, eu acho que é muito diferente, por exemplo, do Poder Judiciário. Vocês estão se adequando e realmente tem um problema enorme com todos os dados que tem dentro dos processos que são públicos. Tu consegue fazer um dossiê inteiro da pessoa, se ela teve muitos litígios, que acontece, não é uma coisa. Ela não pode ser punida por ter muitos litígios ou por litigar demais, mas tu faz uma varredura ali, tu sabe um monte de coisa da vida da pessoa, até nas testemunhas, nos fatos, mesmo que não seja ação sigilosa, às vezes é de consumo, já sabe o carro da pessoa, que problema que ela teve. E só que assim, é homogêneo, querendo ou não, é um pouco homogêneo. Claro que vocês têm folha de pagamento, vocês têm servidores, enfim. Mas um município, ele tem também processos, mas ele tem creche, ele tem saúde, ele tem assistência social. Segurança pública, eu ainda não sei se para segurança pública municipal vai se aplicar LGPD penal ou vai se aplicar, nossa, porque a gente não faz a persecução penal, mas a gente tem aquela segurança pública, que é um misto. Eu já não sei. Imagina tudo isso junto e misturado. Então é complicado, assim, eu vejo esse problema de ser um mundo de serviços públicos e políticas públicas, além das atividades meio que são intensivas em dados, então servidores, folha de pagamento. Chega assim, me dá é um caos, assim, mas enfim, então, né, só para compartilhar. Agora também, né? Porto Alegre tem um cercamento eletrônico também. Isso a LGPD não é muito clara, que ela exclui, né, segurança pública, investigação e persecução penal, mas ressalva que tem que se observar os princípios gerais da própria LGPD e os direitos. Tem limites. Sim, tem limites. Mas mesmo assim tu fica na insegurança, né? Mesmo que tu vá observar uma outra, mesmo que tu tenha que observar parcialmente, é complicado, né? Enfim. E que mais, assim, de processos? Até para o município ser diferente, pensando também em responsabilização processual, porque eu sempre digo, uma pessoa que no ano passado começou a fazer artesanato em casa e vender pela internet, e ali tem um banco de dados de 100, 150 clientes, com endereço, telefone, e-mail. Se esses dados vazam, ela é responsabilizada? Né? Em tese, sim. Aí tem a grande dúvida, né, da responsabilidade por ato ilícito só ou se causar danos aos titulares. Aí tem outro problema. Hoje em dia, muitos dos nossos dados são públicos. Né? Sim. O meu telefone, mas o telefone está lá disponível no Facebook, ou no LinkedIn, no perfil público, ou e-mail. Né? Isso aí, essa questão aí é bem interessante. Porque mesmo sendo a LGPD fez um artigo ali para os dados públicos, considerados públicos, primeiro que a gente não tem ainda definição, conceito do que a gente vai interpretar como público. Se eu postei numa rede social, é público ou não é? Depende se a rede social é privada, se é aberta, enfim. Mas a questão de ser dado público, mesmo assim, é uma nova operação de tratamento e mesmo assim eu teria que me enquadrar não só nas bases legais, como observar todos os princípios e dar todos os direitos, mesmo sendo um dado público, né? Então eu acho que vai faltar base legal.
Existe algumas, de eu compartilhar aqui, Oscar, até porque pode ser um que venha num processo judicial. Existem algumas coisas no serviço público que, às vezes, assim, a gente sabe que tem confusão política com questão, e às vezes ficam monitorando os servidores nas redes sociais, o que eles postam, o que eles não postam. Para mim, é claro, pode ser público, pode ser até uma rede que é, por exemplo, pública, que eu não preciso ser meu amigo para ingressar, mas talvez não tenha base legal para fazer esse monitoramento. Porque qual é o interesse público? Qual é o interesse público? Qual é? Tem um contrato? É uma obrigação legal? Não, não é. Tem o consentimento? Não tem. Legítimo interesse? Legítimo interesse para quem, né? Então, são essas questões, né? Mesmo sendo dado público, precisa de base legal. É uma nova operação de tratamento. E isso também, né, Oscar, por exemplo, na lei de acesso, por exemplo, às vezes se publica no DOU, né, no Diário Oficial. Mas isso não quer dizer que eu posso fazer uma parte no meu site, resgatar tudo isso que está no DOU e fazer ali uma página falando sobre alguma coisa com informações do Diário Oficial, porque é uma nova hipótese de tratamento. Então, vou precisar me enquadrar nas hipóteses. Às vezes vai ter base, daí tudo bem. Mas e se não tiver, mesmo sendo dado público, não sei se eu poderia fazer. Não, nós temos vários sites que fazem isso, que capturam o diário oficial, pesquisa de jurisprudência dos tribunais e organizam dentro do site. Compilam, né? Com o nome das partes, com menção aí a fatos do processo, às vezes uma doença, isso também, né, tem que se adaptar ao LGPD. Mas o que eu estava falando ali da pessoa que vem de casa, isso vai se aplicar ao município, porque eu não posso exigir de uma pessoa que faz artesanato em casa e vende pela internet, tem uma base de 150, 200 clientes, o mesmo padrão de segurança no armazenamento dos dados que eu vou exigir do Facebook, do YouTube, de grandes empresas. E aí a gente vai ter essa discussão entre os municípios também, né? Um município de 2, 3 mil habitantes não vai se poder exigir o mesmo nível de segurança e de boas práticas do que uma capital com 5, 4 milhões de habitantes. Né? E esse vai ser outro problema que também alguém vai precisar exigir, alguém precisa resolver, ou o judiciário, ou a ANPD, ou algum outro tipo de... Não, concordo plenamente, até mesmo o DPO, né, o encarregado nos municípios, né, porque se é um município ali que tem um prefeito e 2 funcionários, vou ter que ter um encarregado, né? Pela lei precisa ter, né? A lei... Exatamente, pela lei precisa ter. O artigo 23 para todos os órgãos públicos que se submetem à lei, precisa ter encarregado e para eles a NPD não pode excepcionar. Aqui não tem exceção. Só que até hoje nós temos vários, não só municípios, mas tribunais, estados, que não têm ainda o encarregado designado. Mas ontem a LGPD completou 5 meses em vigor e nós não temos, nos órgãos públicos, ainda a indicação do encarregado. Exatamente. Mas são coisas interessantes. E aproveitando a experiência de vocês no judiciário com relação à adequação LGPD nos processos, isso também vai ter que acontecer nos processos administrativos dos municípios. Vão continuar sendo públicos? Será que a gente vai ter que tarjar algumas partes desses documentos? Por exemplo, a gente tem muito auto de infração e o julgamento desses autos de infração. Continua sendo público? A gente tem também, Oscar, um problema do acesso externo, porque eles são públicos, aí vem alguém e nos pede o acesso externo a um processo inteiro administrativo. Qual da experiência aí de vocês do judiciário, o que a gente pode fazer com relação a isso? Ou o que devemos também fazer com relação a isso? Eu já passei por várias fases aí sobre isso. Primeiro eu comecei na fase de negação, de dizer, a LGPD não se aplica de jeito nenhum. Aplica lá e toca a ficha. O da publicidade, que é constitucional, está lá no artigo 93, inciso 9, não dá para restringir nada. Só que depois eu comecei a verificar e passar o seguinte caminho, acho que a gente pode usar também para processo administrativo. A publicidade, que a Constituição prevê lá nos incisos 9, 10 ou 93, tanto para processo judicial administrativo, ela é endoprocessual.
Ou seja, eu tenho que garantir a publicidade ampla e restrita para todas as pessoas que participam do processo. Nós não Sim. temos o dever de dar publicidade para aqueles que estão de fora, porque aí nós temos as hipóteses de sigilo, que são questões de interesse público, interesse social ou proteção da intimidade. Isso. Nesses casos de sigilo, a gente pode limitar a publicidade extraprocessual. E aí, o que eu passei a defender? Que a LGPD teria criado uma terceira hipótese de segredo de justiça ou de sigilo em processo judicial e administrativo. Em primeiro lugar, a gente tem o sigilo total, que é quando, por interesse público ou social, defesa da intimidade, todo o processo judicial e administrativo tramita em segredo de justiça e só partes, administrador, juiz, Ministério Público, quem atua nele pode ter acesso. Né? Segundo, nós temos o sigilo parcial, que às vezes é um documento, é um ato que é protegido pelo sigilo, às vezes numa licitação vai se juntar declarações de renda da pessoa jurídica ou dos sócios, e aí se deixa aqueles documentos se juntam no processo como sigiloso. Hoje a gente praticamente só usa processo eletrônico para isso, né? Não precisa mais guardar envelope e grampear. E com a LGPD a gente teria uma terceira espécie de sigilo, que seria um sigilo parcial dentro do ato público. O que eu decidi é o seguinte: o processo é público, a decisão é pública, mas nós não podemos divulgar nome de parte, CPF. A gente tem que federal muito processo previdenciário, processo de medicamentos, aí qual é a doença que a pessoa tem, qual é o medicamento que ela está pedindo, porque ela pode ser prejudicada, inclusive. Por isso, a gente tem casos aqui na região de uma pessoa que era testemunha, que foi falar de uma questão pessoal e trabalhava na área da saúde, e depois ela não conseguiu voltar ao mercado de trabalho, porque se pesquisava o nome dela no Google, se achava essa decisão no tribunal que mencionava que ela tinha uma determinada doença e aí ninguém queria contratar. Né? Só que o que o CNJ fez? Nada, né, em relação a isso. A resolução 363 ela é mais uma recomendação para os tribunais, dar liberdade para os tribunais regularem o que pode ser feito, mas não menciona nada em relação à limitação de publicidade e aplicação da LGPD para proteção de dados dentro de processos judiciais ou administrativos. No princípio, até achei que isso fosse uma omissão, que isso seria feito depois. Mas agora, na semana passada, com o final do julgamento ali do direito ao esquecimento, que no LGPD é Marco Civil da Internet, eu passei a acreditar, a entender que isso foi proposital, que o interesse do CNJ e STF é justamente o de não limitar a publicidade processual com base na LGPD. Eu continuo defendendo que sim, que a gente tem que limitar, mas como o CNJ não proibiu, né, deu liberdade para os tribunais, no princípio eu acredito que nada vai mudar. E aí a gente tem que observar a resolução mais de 2010, agora eu não lembro o número, do CNJ que regula consulta processual, divulgação de jurisprudência, e só faz essa limitação para a Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, a gente não tem a possibilidade de pesquisa pelo nome da parte. Eu digo que ninguém tem o direito de bisilhotar a vida alheia, né, de saber que processo ela tem contra quem ou contra quem quem é mandada. Né? Eu entendo que ele protege esse direito e a gente deveria ter essa limitação na Justiça Federal, estadual, militar, em processo administrativo, isso não foi feito. Em município a gente tem, né, e aí é outro problema que é o da autenticação, nós temos um certo tipo de limitação. Eu até, para relembrar, fiz essa pesquisa ontem no site do município de Porto Alegre, digamos, para eu procurar uma certidão negativa, eu preciso do CPF, que é algo não muito simples de achar, de ter da pessoa. Né? Sim, hoje já é mais restrito, né? Comprar, mas é mais restrito. Né? Para eu saber se eu tenho alguma dívida imobiliária, eu preciso do CPF e da inscrição do imóvel no cadastro do município. Então também é mais restrito, não é tão fácil assim chegar aquelas informações. No município. Não, e claro que se isso for necessário para, por exemplo, vou comprar o imóvel dessa pessoa, eu quero saber as ações, você pode pedir isso para ela, né? E ela te franquear isso. Então, não há justificativa para manter isso aberto, né? Inclusive, parece que tem serviços de empresas de tecnologia que ficam só rastreando todas as decisões judiciais e fazem, né, dossiês das pessoas
só com base nos processos judiciais que estão aí à deriva e à mercê de quem quiser olhar. Então, virou um próprio mercado, né? Eu brinquei até Infelizmente. no final do ano passado que eu participei de um evento da Enamatra, né, da Justiça do Trabalho, e assim, a gente não pode pesquisar pelo nome da parte, mas eu fiz uma pesquisa com, enfim, um tema de, eu acho que De foi, outra forma, eu fiz uma pesquisa no TST, eu joguei lá duas palavras, apareceram várias lições, eu peguei o número do processo, era do TRT da Bahia, joguei o número do processo do TRT da Bahia, apareceu o nome das partes. sim. Então, Sim, mas como o reverso ali já facilmente tá tipo o identificável, né? então, a preocupação a gente precisa ter, em relação a isso, os municípios têm esse cuidado, a gente não Também. pode fazer pesquisa pelo nome da pessoa, o que já é uma forma de controlar quem vai ter acesso aos dados, né? Porque se Sim, eu com permitir certeza. ter dados de terceiro para quem não for o titular, em tese também quem faz isso, isso é um incidente com dado pessoal e quem permite isso sem um controle adequado está sujeito à responsabilização. Então, digamos, um município que Exato. permite uma consulta e uma busca por certidão negativa pelo nome da pessoa, né, ele está correndo o risco, em tese, não estou dizendo que vai ser condenado, mas em tese, Claro. a partir Não, da mas entrada pelo do menos ser LGPD, advertido, né? Ou, de enfim, dados. ser compilado a modificar, porque isso pode gerar prejuízos para as pessoas e violar a LGPD, que é uma lei que já está em vigor e precisa ser observada. E essa é a política da NPD e eu acredito que o ideal seria o judiciário seguir essa linha de atuação da NPD para não ter conflito, de nos primeiros Claro. anos atuar de uma forma mais educativa do que punitiva, Sim, de fazer com concordo. que a preocupação maior com a correção do problema do que com a punição por um ato Claro. contra a lei, até porque ainda não está muito claro, né, o que é lícito e o que não é, e a Sim. própria LGPD deixa muitas margens, deixa muitos pontos em abertos para Exatamente. Claro que cada caso é um caso, né? E esses casos estão abertos agora, por exemplo, o Facebook dizendo que tem legítimo interesse para pegar os dados do WhatsApp e comercializar no Facebook, e não, para mim não tem ação educativa, né? Eu acho que cada caso é um caso. Mas realmente, para municípios, poder público que tem um capítulo próprio, que observa princípios diferentes, que integra, que em tese não comercializa, né? Tirando empresas públicas, mas aí elas seguem a lógica do privado. São raros os casos que vai ser um regime de monopólio e aí vai se aplicar a LGPD poder público. Mas, em regra, a situação é diferente, os dados são usados para fins diferentes. Claro que está fazendo, né, uma perseguição, atos antidemocráticos dentro do poder público, evidentemente que é um caso diferente. Mas, em regra, as nossas atividades com dados são diferentes das atividades comerciais estrito senso, né? E eu acho que isso tem que ser sopesado, até porque a gente já se rege pelo princípio da legalidade, né? Então não é tão diferente do que acontecia com as empresas privadas. eu tenho defendido mais uma preocupação com a prevenção do que com punição. Isso, Eu chamo atenção ao artigo também. 42 e dano material e danos morais. Hoje tem que se preocupar mais com a obrigação de fazer ou agora do que com, ou de não fazer do que com a obrigação de pagar. Digamos. É a tutela contra o ilícito também, né? Contra o dano, quer dizer, independente do dano antes, né? Isso, o novo CPC, ele vem também nessa lógica muito, né? E o artigo 42 é amplo, ele permite essa interpretação, de que a gente não precisa só agir para reprimir ou para evitar o dano, mas para prevenir a prática do ato ilícito. Então, nesse caso do Facebook, eu acho que não seria a situação de aplicar multa ou de punir, mas de proibir que haja o Exato. compartilhamento. Se se entender Proibir. que é contrário ao LGPD, proibir que haja o compartilhamento de dados do WhatsApp no Facebook, e se o compartilhamento for feito, determinar que o Facebook elimine todos esses dados que recebeu do WhatsApp. Que ele compartilhou. Perfeito. Nossa, acho que falou muito bem, muito bem. Eu acho que essa é a lógica. E com relação a dados, né? Tu não tem como reparar, assim, depois que aquele dado já está no mercado, sabe-se lá quem armazenou, quem compartilhou, quem fez download.
tu não consegue rastrear e fazer daqui a pouco, daqui a 10 anos, tu tá num plano de saúde que aumenta drasticamente, talvez esteja utilizando aquele teu dado que foi vazado, sabe-se lá da onde, né? Então, realmente, eu acho que isso é bem importante. Eu acho que falou muito bem. E eu acho que os juízes também podem, pelo poder geral de cautela, né, do juiz, também observar isso, né? Porque a gente tem que ter em mente que eu acho que muitas coisas vão ir para o judiciário e que eles também se atentem a isso, talvez, né? Fazer uma boa obrigação de fazer ali de um jeito bem emendado, que gere efetividade e que seja bem condizente, né, com o nível de proteção que a gente precisa ter, né? Porque do jeito que as coisas estão, a gente corre muitos riscos, né? Eu digo até o Brasil como nação, né? Com os dados expostos, nossos dados aí circulando no mundo todo, por empresas que são grandes empresas e que a gente tem prejuízos até econômicos às vezes, né? Por causa dessas situações. As notícias aí de 200 milhões de CPF, 100 milhões de telefones celulares são prejudiciais não só para as empresas, mas para o país, né? Eu digo que os dados têm sido muito comparados com o petróleo, né? Da mesmo jeito que o petróleo, quando vaza, ele não volta para o lugar, os dados também. Não tem como fazer que eles voltem para onde estavam. Eles se espalham. Exatamente. Eu acho que a gente pode pegar muitos aprendizados, até que esse canal, inicialmente, ele era voltado mais para ambiental, mas até no próprio, né? O LGPD é direito é meio. Para fazer qualquer política, tu vai usar LGPD, tu precisa observar LGPD. Mas muitas coisas que a gente vai usar na LGPD são aprendizados do direito ambiental, então o princípio da precaução, né? Nossa, isso pode ser tão importante para a proteção de dados, né? A gente se utilizar a tutela coletiva, ambiental, que nem tu falou agora, vazamento, é igual vazamento de petróleo. Às vezes tu não consegue reparar. Por mais que tu aplique ali uma satisfação, uma indenização, tu não vai reparar aquele dano. Às vezes tu não consegue reparar. Então, acho que é bem pertinente. E aí eu acho que a gente precisa também da criatividade, né? O CPC está há quase 5 anos em vigor e o 139 inciso 4, que dá para o juiz um poder geral de efetivação das decisões, ele tem sido mal utilizado de forma pouco criativa. Pouco criativa. TNH e bloqueio de passaporte, não existe mais nada. Eu acho que a na proteção de dados vai precisar, pelas partes, advogados, de muita criatividade, até com um auxílio pessoal de TI, de segurança da informação, para indicar quais são as medidas mais adequadas para prevenir acidente com dados, se os dados vazaram, para se tomar as medidas de contorno mais eficientes para que se minimizem os danos e se cesse, porque um vazamento ele se renova todo dia, né? Enquanto não parar, tudo continua acontecendo. Oscar, infelizmente, nosso tempo se encerrou. Até eu estava olhando aqui, teve algumas perguntas aqui, solicitação de acesso por advogados, de processos, mas infelizmente a gente não vai conseguir responder tudo. Mas, pessoal, a gente fica à disposição, né? Nos contatem. O Oscar publica vários temas no LinkedIn e no Instagram. Também eu fico à disposição e a gente vai com certeza fazer outros eventos, outras oportunidades. Como eu falei, o Oscar coordena vários cursos na Júris e em outras instituições super tradicionais e que demonstra, né, a necessidade da gente dialogar e tá sempre aí batalhando para a gente evoluir como sociedade, como judiciário, como poder público. Então, eu agradeço mais uma vez pela presença, disponibilidade e para compartilhar conosco essa sua trajetória, sua experiência e seus conhecimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço, estamos à disposição para quem quiser mandar perguntas pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo meu site. Pode entrar em contato e nós temos muitos. A professora Daniela também tem um livro muito bom, é a grande referência sobre portabilidade de dados no Brasil, e é um tema que vai dar muito trabalho daqui para frente também, inclusive portabilidade de redes sociais. Né? Muita coisa, mas a gente vai aos poucos, vamos aos poucos. Mas é isso aí, muito obrigada e uma boa sexta para todos nós, obrigada aqui pelos participantes. E realmente, às vezes, o pessoal não consegue acompanhar, mas depois fica ali no Instagram, e aí, quando as pessoas tiverem tempinho, elas voltam e assistem. Isso que é o bom também dessas lives. Então tá, até mais e um bom dia.
Obrigado, bom dia a todos. Tchau. Tchau, tchau.